Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos conflitos mais brutais e transformadores do século XIX, o cerco de Sebastopol. Este episódio não foi apenas o coração sangrento da Guerra da Crimeia, mas também uma assustadora prévia das trincheiras e da artilharia pesada que definiriam a Primeira Guerra Mundial, 60 anos depois. Então, por que Sebastopol era tão importante? Localizada na península da Crimeia, a cidade era a joia da coroa do poder naval russo, abrigando a poderosa frota do Mar Negro para a aliança formada pelo Reino Unido, França e Império Otomano. Destruir Sebastopol era a única maneira de frear a expansão russa em direção ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio. O objetivo era claro: neutralizar a Rússia no seu próprio quintal. Tudo começou em 1854, após uma importante vitória na Batalha de Alma. Os generais aliados tinham uma oportunidade de ouro para tomar Sebastopol rapidamente, mas por excesso de cautela ou indecisão, eles hesitaram. Esse pequeno atraso foi um erro fatal. Ele deu aos russos o tempo precioso de que precisavam, sob a liderança do brilhante engenheiro militar Edward Totleben. Os defensores construíram um sistema de fortificações impressionante. Em vez de muralhas de pedra, eles usaram a própria terra, criando redutos, trincheiras e baterias de artilharia que transformaram a cidade em uma fortaleza quase impenetrável. O mais famoso desses pontos de defesa era o reduto Malekov, que se tornaria o centro de toda a batalha. O que deveria ser uma campanha rápida se transformou em um pesadelo de 11 meses. O cerco de Sebastopol se tornou uma guerra de desgaste, onde a resistência humana foi testada até o limite. E o maior inimigo, muitas vezes, não eram as balas ou os canhões. O inverno da Crimeia chegou com uma ferocidade implacável. Soldados de ambos os lados enfrentaram frio extremo, fome e doenças. A cólera e a disenteria se espalharam pelos acampamentos superlotados e insalubres, matando muito mais homens do que o próprio combate. As cartas e diários da época descrevem um cenário apocalíptico, com lama, miséria e morte por toda parte. Mas em meio a tanto horror, a Guerra da Crimeia também foi um palco de inovações que mudariam o mundo para sempre. Foi um dos primeiros conflitos onde o telégrafo elétrico foi usado, permitindo que notícias e ordens viajassem de Londres e Paris para o campo de batalha em questão de horas, não semanas. Pequenas ferrovias foram construídas para transportar suprimentos das praias para a linha de frente, uma inovação logística crucial. E claro, foi aqui que uma mulher mudou a história da medicina. Florence Nightingale, com sua lâmpada e sua determinação, chegou aos hospitais militares e implementou reformas sanitárias radicais, reduzindo drasticamente as taxas de mortalidade e criando as bases da enfermagem moderna. Enquanto isso, a guerra era documentada de uma forma nunca antes vista. Fotógrafos como Roger Fenton levaram suas câmeras pesadas e frágeis para o campo de batalha. Pela primeira vez na história, o público em casa não dependia apenas de pinturas heróicas. Eles podiam ver as fotos reais, embora estáticas, dos soldados, dos acampamentos e da devastação da guerra. Essas imagens trouxeram uma nova e brutal realidade para o público civil, mostrando a face menos gloriosa do conflito. Voltando ao cerco, os meses se arrastavam com ataques e contra-ataques sangrentos. Batalhas ferozes foram travadas por cada centímetro de terreno, especialmente em torno das fortificações-chave, como o reduto Malekov. A vida nas trincheiras era um ciclo constante de medo, tédio e perigo. Atiradores de elite, os snipers, tornaram-se uma ameaça constante, e qualquer um que levantasse a cabeça corria o risco de morrer instantaneamente. O som dos canhões era incessante,
dia e noite, num bombardeio que era o maior e mais longo que o mundo já tinha visto. Finalmente, em setembro de 1855, depois de quase um ano de cerco, os aliados decidiram lançar o assalto final. Eles concentraram um bombardeio de artilharia de uma intensidade sem precedentes sobre as defesas russas, transformando as fortificações em ruínas. No dia 8 de setembro, as tropas francesas, em um ataque corajoso e sangrento, conseguiram finalmente capturar o reduto Malekov. A perda deste ponto estratégico, que dominava toda a cidade e o porto, foi o golpe de misericórdia. Com Malekov nas mãos do inimigo, a defesa de Sebastopol se tornou impossível. Naquela mesma noite, os russos tomaram uma decisão drástica. Eles afundaram os navios restantes da sua frota do Mar Negro na entrada do porto, para impedir que os aliados os capturassem. Em seguida, sob o manto da escuridão, eles começaram a evacuar a cidade, explodindo os depósitos de pólvora e as fortificações que restavam antes de recuar para o lado norte da Bahia. Sebastopol havia caído. A queda da cidade foi o ponto de virada decisivo da Guerra da Crimeia. A derrota forçou o czar russo a negociar a paz. O Tratado de Paris, assinado em 1856, impôs termos duros à Rússia, incluindo a proibição de manter uma frota naval ou fortificações no Mar Negro. Foi uma humilhação profunda para o Império Russo e um reequilíbrio do poder na Europa. O legado do cerco de Sebastopol é imenso. Ele não só redesenhou o mapa político, mas também forçou as potências europeias a olharem para si mesmas. A ineficiência logística e médica exposta durante a guerra levou a reformas militares radicais no Reino Unido e na França, modernizando seus exércitos para a nova era industrial. A guerra também deixou uma marca cultural profunda, inspirando obras como o poema A Carga da Brigada Ligeira e os Contos de Sebastopol, de Leon Tolstói, que lutou como oficial de artilharia no cerco e descreveu a brutalidade da guerra com um realismo chocante. O cerco de Sebastopol foi mais do que uma batalha. Foi um laboratório para a guerra moderna, um caldeirão de sofrimento humano e inovação tecnológica. Ele nos ensinou lições amargas sobre o custo da guerra, lições que, infelizmente, precisariam ser reaprendidas muitas vezes no século seguinte. E é isso por hoje. Espero que tenham gostado desta viagem à história. O que mais te impressionou sobre o cerco de Sebastopol? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos ler as opiniões de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se aprendeu algo novo, e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.